com a agenda do mês de setembro. Juízes, capítulo Aos domingos. 9. Vai abrindo lá em Juízes. Se não der certo, a gente coloca no final do culto. Juízes capítulo 9. Juízes 9. Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9. Nós vamos compartilhar hoje. Vai deixar para o final? Vai para o final? Glória a Deus. Então os irmãos acendem as luzes, por favor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Juízes capítulo 9. Amém. Vamos orar ao Senhor, antes da gente ir para o compartilhamento da palavra. Tá bom? Juízes capítulo 9. Nós vamos para o versículo 1. Juízes 9. Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por tudo que nós já proclamamos nesse culto, pela oração, pela oferta, pelo louvor. E pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Pedimos que teu Espírito nos dirija, pedimos que teu Espírito, Senhor, nos guie a toda a verdade. Senhor, que possamos ser transformados pela palavra que vem de ti, Senhor. Que cada vida, que cada pessoa, ó Deus, receba a palavra específica ao seu coração. Enquanto a palavra é exposta, Senhor, que teu Espírito paire sobre nós, toque sobre nós e que nós sejamos transformados pela glória do Senhor. Se você crê, diga amém. Irmãos, para você que está chegando, ou você que já faz parte da nossa igreja, nós costumamos aqui fazer exposições bíblicas. Então, o que isso significa? Que a Bíblia, ela tem uma forma de ser interpretada. Então muitos irmãos falam assim, pastor, cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Não, irmãos. Existe uma forma de nós interpretarmos o texto. E a nossa função, qual que é a nossa função? É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, uma boa pregação, ela precisa ter essas três coisas. Primeiro, leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser aquilo que vem da minha ideia, aquilo que eu acho que é legal para a igreja, mas aquilo que a Bíblia diz. E nós viemos então, numa sequência de leitura do livro de Juízes. E o que nós vimos semana passada? Nós vimos sobre Gideão. E quem foi Gideão? Gideão foi alguém que ele estava no contexto onde Israel já estava estabelecido na terra prometida, Canaã, mas infelizmente Israel não foi fiel a Deus. Israel, ele levantou outros ídolos. Israel resolveu adorar a outros deuses. E porque Israel resolveu adorar outros deuses, eles foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Uma das principais opressões que nós vemos é na vida dos midianitas. Então os midianitas subiam, destruíam tudo que havia de plantação, aquilo que eles não queriam levar, eles destruíam pelo caminho, e o povo de Israel se escondia em cavernas. Então Deus levanta Gideão, e por meio de Gideão, um homem covarde, um homem que estava malhando trigo no lagar de uvas, um homem que estava às escondidas, um homem que era de uma pequena família, de uma pequena tribo, Manassés, da família dos Abzerritas. Ele era o menor da sua família, mas Deus aparece a esse homem. Deus encoraja esse homem, Deus transforma a vida dele, Deus transforma o seu caráter, Deus transforma esse homem num poderoso guerreiro. Então Deus pega ali, Gideão convoca 32 mil pessoas, mas Deus reduz esse exército para 300, e apenas com 300 homens, que não precisou pegar em espada, mas levou apenas tochas, um jarro, e levou ali uma trombeta. Deus fez com que 135 mil soldados fossem derrotados por meio da mão de Gideão. Porém, irmãos, o grande problema de Gideão foi o sucesso. Quando Gideão teve um sucesso muito grande, e nós compartilhamos sobre o perigo do sucesso, Gideão começou a achar que era ele que tinha vencido, era ele que tinha conquistado. Então Gideão foi chamado pelos israelitas para ser rei. Gideão, no seu discurso, disse: não, quem vai reinar é o Senhor, quem vai governar é o Senhor. Porém, a vida de Gideão
era contraditório ao seu discurso, porque Gideão resolveu viver uma vida de rei. Gideão teve 70 filhos. Gideão teve muitas mulheres. Gideão resolveu enriquecer-se. Ele pediu para si riquezas. Gideão resolveu fazer um objeto de culto que levou os israelitas a se prostituir em adoração àquele objeto. E mais, Gideão dizia: jamais eu vou ser rei, longe de mim ser rei, o Senhor reine sobre vocês. Mas Gideão teve um filho fora do casamento, com uma concubina, e Gideão deu um nome interessante a esse menino. Gideão deu o nome de Abimeleque, que dizia: meu pai é rei. Ou seja, ele estava dizendo: eu não quero reinar, mas qual é o nome do filho dele? Meu pai é rei. Isso nos mostra, irmãos, nós vimos que o coração humano, ele quer levantar outro salvador. Ele tem uma insistência em levantar reis humanos, quer levantar outro salvador, quando na verdade nós não precisamos de outro rei. Nós precisamos obedecer ao rei que nós já temos. Nós precisamos obedecer ao rei que já foi estabelecido na nossa vida. E às vezes nós colocamos a nossa expectativa em falsos messias. Nós achamos que a salvação é sobre nós. A história de hoje é uma consequência da anterior. É uma sequência do capítulo 8. Agora nós vamos ver qual que é a consequência de Gideão ter estabelecido um lugar como o seu lugar de reinado, e ter estabelecido Ofra como um centro de adoração, ter colocado o nome do seu filho: meu pai é rei. Isso vai desembocar numa história terrível, uma das mais tristes do Antigo Testamento. Eu não vou ler o texto primeiro com você, para depois expor, mas eu vou te contar a história, e aí nós vamos depois ler os versículos e expor. Interessante que Abimeleque, ele resolve levar o nome dele a sério. Abimeleque diz: meu pai é rei, mas meu pai morreu. Se meu pai morreu e meu pai era rei, quem é o próximo reizinho agora? Quem é o próximo reizinho agora, irmão? Sou eu. Então é o seguinte: eu nasci em Siquém, mas os meus 70 irmãos estão em Ofra, e eu não vou ter parte na herança deles. Não tendo parte na herança deles, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar o poder a qualquer forma. Até aqui, irmãos, nós temos muitos irmãos, nós temos muitos juízes que o quê? Que Deus levantou o juiz. Pela primeira vez, nós vamos ter alguém governando que Deus não levantou. Alguém governando que Deus não estabeleceu. Alguém governando que Deus não disse para ele governar. Então Gideão, ele tem uma ideia. Qual que é a ideia dele? Ele diz para os moradores de Siquém: olha, vai lá, diz que é melhor um reinar do que 70. E os moradores de Siquém topam. Então eles vão no templo de Baal, um falso deus, pega 70 moedas, cada uma correspondendo a um dos filhos de Gideão, contrata mercenários, esses mercenários vão em Ofra, e Abimeleque mata os seus 70 irmãos. Abimeleque mata os seus 69 irmãos, na verdade, porque Jotão, o mais novo, ele escapa. Então Abimeleque volta para Siquém, e ele diz: olha, agora eu sou o rei. E junto aos carvalhais ali, onde Abraão era o lugar de adoração de Abraão, ele é ordenado rei, um rei que Deus não levantou. Jotão vem até o monte Gerizim. Em Israel havia 2 montes principais: Ebal, o monte onde você liberava a maldição, e Gerizim, o monte da bênção. Então no monte da bênção, Jotão tem uma parábola. Ele diz o seguinte: as árvores queriam um rei para si. Então as árvores disseram para a oliveira: vem reinar sobre nós. E a oliveira diz: estou fora. Eu lá vou deixar de produzir meus óleos preciosos que agrada a Deus para governar sobre vocês? Então as árvores diz para a figueira: vem reinar sobre nós. A figueira diz: não, não quero. Eu vou deixar de produzir meu figo doce para reinar sobre alguém? Eles procuram por último a videira. A videira: eu não vou deixar de produzir meus vinhos para governar sobre vocês. Por fim, não tendo mais opção, eles procuram o espinheiro.
Porque o desespero humano de ter um governante, um desespero humano de ter alguém sobre si, faz com que eles procurem um governante. E esse espinheiro agora diz para eles: tudo bem, eu governo sobre vocês. Mas, se vocês não me obedecerem, se vocês não se colocarem debaixo da minha cobertura, vai sair fogo de mim e vai queimar vocês. Jotão diz: veja bem, vocês estão escolhendo um espinheiro para a vida de vocês. É isso que vocês querem? Porque o que vai acontecer? Esse espinheiro, que é Abimeleque, vai consumir vocês. E vocês vão consumir esse espinheiro. Jotão, então, ele foge. Passa 3 anos de governo. E o povo de Siquém se levanta contra Abimeleque. Abimeleque, então, ali numa revolução, Abimeleque mata os homens de Siquém. Você me mate. E ali acaba a vida de Abimeleque. O que esse texto tem a ver com a nossa vida, pastor? Primeiro, o tema da minha mensagem é o governo do espinheiro. Sabe, irmãos, quando nós rejeitamos o governo de Deus sobre a nossa vida, sempre acabamos debaixo do governo do espinheiro. Há uma luta constante pelos nossos corações. Há uma luta constante pelo governo dos nossos corações. Ou o Senhor governa sobre a nossa vida, ou o espinheiro governa sobre nós. Nós precisamos entender que durante toda a nossa vida, até Cristo voltar, ou nós teremos Cristo como centro da nossa vida, ou nós teremos Cristo governando sobre nós, ou nós sofreremos terrivelmente sobre o governo do espinheiro. E meu primeiro ponto é: quando o espinheiro se torna rei. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 9, nós vamos ler do 1 ao 6. Capítulo 9, do 1 ao 6, diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles, e a todo o clã da família de Siquém, de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos irmãos de Siquém, aos cidadãos de Siquém, e estes mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tirada do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filho de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escapou e escondeu-se. Então todos os cidadãos de Siquém, de Bet-Milo, reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque. Veja bem, irmãos, Abimeleque, que significa meu pai é rei, o fato dele não ter uma identidade, de se sentir estranho no meio de seus irmãos, em Ofra, e se inspirar no pai, que vivia uma vida como rei, ele resolve então se levantar. Ele faz uma proposta: 70 líderes. Por que ter 70 líderes? Por que compartilhar a liderança, se vocês podem ter apenas um rei sobre vocês? Siquém era a principal cidade de Efraim. Foi ali que Abraão levantou um altar. Foi em Siquém que Jacó purificou a sua casa, lançando fora todos os ídolos. Em Siquém os israelitas construíram o primeiro altar ao entrar na terra. Aquele local era o centro político. Era como se hoje alguém chegasse em Brasília e dissesse assim: ó,
Para que esse tanto de deputado aí? É melhor vocês terem um só. Eu governo sobre o Brasil e acabou. Então era como se alguém fosse até Brasília, tomasse o poder e dissesse: agora eu sou o rei desse negócio aqui. Então Abimeleque, ele se levanta. Abimeleque, ele se coloca. Abimeleque, ele usa da política. Abimeleque, ele usa do conchavo e mais. Abimeleque usa de Baal-Berite, um falso deus que o pai já tinha derrotado, tinha derrubado um altar lá. Baal-Berite significa Senhor da aliança. Isso significa que agora Israel não tinha mais uma aliança com Deus, mas Israel tinha deslocado a sua aliança para Baal. E agora ele pega o ouro de Baal, ele pega o dinheiro de Baal, para que ele estabelecesse o seu governo para chegar ao poder. O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Eu e você, irmãos, devemos tomar cuidado para não nos colocar onde não fomos chamados por Deus. Se Deus não te chamou, não assuma. Se Deus não te colocou, não toma por meio de conchavo, não toma por meio de poder. Não diga assim: eu vou ser rei, eu vou governar. Irmãos, nós temos uma tendência hoje de que parece que para sermos pessoas melhores, nós temos que estar no poder. Nós temos que estar sobre os outros, nós temos que estar governando. Veja bem, não se coloque onde Deus não te chamou. Vivemos em uma época onde as pessoas sentem a necessidade de chegar ao topo a qualquer custo. O cristianismo se tornou uma corrida para ver quem chega primeiro ao topo, para ver quem é o maior, para ver quem é o mais, para ver quem é o general de Deus. No nosso meio a corrida começou quem era pastor, depois quem era bispo, depois quem era apóstolo, e agora nós temos os patriarcas, e em breve teremos na igreja vice-deus, porque nós temos dentro de nós uma tendência de querer governar sobre o próximo, mas esse não foi o governo de Jesus, irmão. Deixa eu te falar algo. Jesus não assumiu um lugar à força. Cristo é o nosso exemplo. Ele se tornou rei, não por meio do poder político, não por meio de conchavo, não por meio da força, mas ele se tornou rei, porque ele resolveu servir as pessoas, irmãos. Se você tem um desejo de governar alguma coisa, sirva, e a igreja vai reconhecer você. Tem alguns irmãos aqui, se eu falar hoje: ó irmãos, esse aqui é o próximo pastor, todo mundo vai dizer amém. E não tem a ver com tempo de igreja, tem a ver com você servir ao próximo, tem a ver com você não querer ser servido, porque liderança não tem a ver com você ser servido, tem a ver com você servir. Você quer ser líder na sua empresa? Pare de falar que as pessoas que estão lá colocando no topo é porque puxa saco do chefe. Talvez é porque ele está servindo, e você não. Então o caminho da liderança cristã, o caminho da vida cristã, não é um caminho amargurado. Está vendo? Ninguém me levanta como líder nessa igreja. Está vendo? Eu tenho 10 anos aqui. Está vendo? Não, irmãos. O caminho é do serviço. E quando você serve, as pessoas vão dizer: por que você não é um líder? Por que você não é um pastor? Você já serve. Você sabe? Lá em João capítulo 6, versículo 14, os irmãos projetam para mim, por favor. As pessoas tentaram colocar Jesus no trono por meio da força. Quando Jesus multiplica pães, quando Jesus faz o milagre, as pessoas tentam então fazer com que Jesus seja rei na marra. Em João 6,14 diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15: sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei o que, irmãos? A força. O que Jesus fez? Retirou-se sozinho novamente para o monte. Por que nós temos tanta divisão na igreja? Por que nós temos tantas igrejas? Porque é cada um querendo montar o seu reinado, é cada um querendo ter um povo para servir a ele.
Mas a liderança cristã não é sobre você ser servido, é sobre você servir, é sobre você lavar o pé do próximo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o chamado de Deus para nós se cumprirá quando servimos uns aos outros. Você não conquista nada por meio da força. O reino de Deus não é por meio dessa força, não é por meio de conchavo entre pessoas, é Deus mesmo quem levanta. Mesmo que você seja Davi, cuidando das ovelhinhas lá no pasto, no meio das malhadas, sem ninguém estar te vendo, o pai marcou um jantar. Talvez você fique chateado porque não te chamam para algumas coisas. O pai marcou um jantar, chamou todo mundo e não chamou ele. Provavelmente naquele jantar estava sendo servido alguns cabritos que ele criou, que ele cuidou, e ele não foi chamado. Quando o profeta de Deus chega e fala assim: Jessé, tem um dos teus filhos que vai ser rei. Ele olha um por um e diz: tem mais alguém aqui? Fala: tem um jovenzinho lá no meio cuidando das ovelhas. Ele fala: traz, porque é esse. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Quando você serve, quando você cuida das ovelhas de Jesus, quando você cuida do reino de Deus, quando você não está preocupado em ser honrado, mas quando você está preocupado em servir, e Deus tem um chamado para você, Deus te chama onde você estiver. Você não precisa se colocar em evidência, você não precisa se colocar à frente, porque não é por meio da força, é por meio do chamado de Deus. Você sabe, hoje os irmãos não brigam para ser líder, mas na minha época, um tempo um pouco distante, todo mundo que chegava na igreja queria ser líder de célula. Irmãos, e a primeira célula que eu fui, tinha muito crente mais antigo do que eu. E aí o líder falou o seguinte: olha, a célula era grande, vamos dividir em pequenos grupos. E ele me colocou para liderar um pequeno grupo dentro da própria célula. Mas as pessoas daquela célula não iam com minha cara. Eu era um novo convertido. Acredito que ainda chamava Jesus de Genésio e Êxodo e Exodó. Então eu não durei muito tempo. Eu fui tirado. Então disseram para mim: você vai ajudar a pessoa que te ganhou para Jesus lá numa comunidade, no meio de uma favela. E ali naquela comunidade, eu praticamente liderava a célula. Nós subíamos viela, descíamos viela, lidava com gente drogada. Era uma coisa de outro mundo. Eu lembro que as crianças, muitas vezes, em época de junho, as crianças não iam para a célula porque não tinha roupa para vestir. Mas chegou um tempo que a célula cresceu. Eu falei: agora é minha vez de liderar. Marcou, semana que vem a multiplicação. Veio uma direção da igreja: você só pode liderar no seu bairro. E eu morava no bairro tão distante da minha célula. Eu comecei tudo de novo, só tinha eu e mais o casal que era o líder da célula. Só que a célula só acontecia de 15 em 15 dias, porque aquele casal, o marido trabalhava como policial penitenciário. Não dava para eu fazer a célula com a esposa. Então juntou com outra célula. E quando eu cheguei naquela célula, eu falei: eu não quero liderar mais. Para mim deu, cansei desse negócio. Eu quero ser só mais um membro. Eu entrego os pontos. E a minha líder de célula chamou para mim e falou assim: você está pensando que você vai ser mais um aqui? Você vai ser um líder aqui, líder em treinamento. Eu falei: mas já tem 4, 5 líderes de treinamento nessa célula aqui. E eu lembro, irmãos, que quando a célula foi multiplicar, estava marcado para outro irmão ser líder. E numa rede de mais de 300 pessoas, o meu pastor, que hoje é meu pastor, que é meu pastor supervisor, não tinha contato comigo. Mas ele chegou até aquele discipulado e falou: sabe a célula tal? É o Cléristo que vai liderar. Irmão, sabe quando que eu comecei a liderar na casa de Deus? Quando eu passei a minha vida servindo. Passei servindo muito tempo sem ser levantado como líder. O dia que eu continuei servindo sem esperar nada, o Senhor me levantou para a liderança. Eu quero dizer algo para você: não é diferente na sua empresa, não é diferente onde você está. A liderança humana diz: os liderados nos servem. A liderança na casa de Deus nos diz: os líderes lavam os pés dos liderados.
Mas nós temos essa postura. Ou nós somos como Abimeleque, que queremos ser o rei da coisa toda. Segunda coisa que nós vemos é quando as pessoas rejeitam o governo de Deus, eles se colocam sobre o governo do espinheiro. Só tem dois tipos de governo na sua vida: ou você é governado por Deus, ou você é governado por um espinheiro. Vamos lá no versículo 7, acompanha comigo. Diz assim: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles. Então ele subiu uma distância do monte, onde as pessoas lá embaixo não dava tempo de alcançá-lo. Então antes dele chegar, ele dava no pé. Então ele disse o seguinte no versículo 7, versículo 8: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra a Deus? A versão Almeida atualizada diz a Deus e aos homens, para dominar sobre vocês? Então, Abimeleque, o Jotão aqui começa a contar uma parábola. Olha, tinha muitas árvores, e essas árvores tinham o desejo de ter um rei sobre si. E a primeira árvore que Jotão cita, qual árvore que é, irmãos? Tem alguém aí? É a oliveira. Interessante que a oliveira, que ela recusa a liderança, oliveira produz óleo. Óleo era essencial naquela época. Seu produto era valiosíssimo. Na verdade, até hoje, né? Quanto que está o litro do óleo de oliva? 40 e poucos reais. Então, mas naquela época não era só para colocar na saladinha não, filho. Era para acender lamparina, era para fazer os alimentos, era para ungir reis e sacerdote, era para a questão do culto. Uma oliveira tem longevidade incrível. Em Israel nós temos oliveira da época de Jesus, com mais de 2000 anos. Eu já fui, sempre me chamam para reunião política, sempre eu tento fugir, mas às vezes eu sou obrigado a ir. Os irmãos sabem que de púlpito aqui eu nunca apoiei ninguém. Nenhum político subiu aqui para pedir voto, e não vai subir, pelo menos enquanto eu for pastor dessa igreja. Mas você sabe, toda reunião política, e não sou contra a política, gosto de política, mas a igreja não é este lugar aqui. Porque quando a igreja se compromete com o político, tudo que o político fizer, a igreja fechou com ele, até o fim. Mas entenda uma coisa, a oliveira, e aí normalmente nessas reuniões, ia perdendo a linha que eu ia falando, os políticos dizem o seguinte: está vendo? A oliveira rejeitou a liderança, levantem eu como líder. Porque se vocês não me levantarem como líder, as pessoas vão votar no espinheiro. Só que veja bem, no contexto, era para eles terem um rei ou ser governado por Deus? Ser governado por Deus. Então a oliveira, ela foi omissa ou ela cumpriu o chamado de Deus? Cumpriu o chamado de Deus, porque ela servia a Deus, dando o seu óleo. Sabe, irmãos, a segunda árvore que é chamada para liderança, que é chamada para ser rei, é a figueira. Aí no versículo 10 diz: então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? A figueira é conhecida por produzir frutos doces em abundâncias. Seus frutos frescos ou secos era essencial para a alimentação. Ela também recusa deixar o seu chamado para adoçar a vida das pessoas, para exercer domínio, para governar sobre as outras árvores. O que você serve na vida da igreja? Talvez vai parecer proposta melhor para você do que servir na vida da igreja, do que cumprir o chamado pelo qual Deus te colocou aqui. Mas é por meio desse chamado que você está sendo fiel ao Senhor. Terceiro, a videira, versículo 12 a 13, diz assim: depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso. Tem alguém aí? Venha ser o nosso. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra a Deus e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Veja bem, a videira, conhecido para nós, ela produz uvas, produz vinho, essencial na alimentação, essencial na festa. O vinho era um símbolo
de alegria e comunhão. Jesus mesmo se compara à videira. Ele se recusa a deixar de agradar a Deus e as pessoas para o governo sobre as demais. Agora eu quero dizer algo para você. Israel tinha o que eles precisavam. Ele tinha aqui uma diversidade de liderança. Ele tinha oliveira produzindo óleo. Eles tinham a figueira produzindo o figo. Eles tinham a videira produzindo a uva. Mas eles dizem: eu não quero diversidade. Eu quero alguém que manda em todo mundo. Eu quero alguém que diz o que nós temos que fazer. Então, no próximo versículo, no 14, acompanha comigo. Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venha abrigar sobre as minhas sombras. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. O cedro é uma árvore que a sua madeira era boa para construção. Agora, e o espinheiro, pastor? Espinheiro, irmãos, é uma planta inútil. Espinheiro não dá fruto. Espinheiro, ele não dá sombra. Ele oferece sombra, mas ele não dá. Espinheiro é baixo. Você pode estar no sol rachando, mas você não consegue achar abrigo debaixo de espinheiro. Espinheiro é inflamável. A sua madeira queima rápido. Em épocas de grande seca, espinheiro pega fogo sozinho. E não apenas isso, quando espinheiro pega fogo, o seu fogo, ele passa para as outras árvores e queima todos que estão ao redor. Espinheiro, na Bíblia, é associado ao pecado. Lá em Gênesis 3,18 diz que por causa do pecado, a terra passaria a produzir espinhos. Lá em Isaías 10, versículo 17, projeta para mim, Edinho. Isaías 10, versículo 17. Isaías capítulo 10, versículo 17. A luz de Israel se tornará um fogo, e o seu santo uma chama. Em um único dia ela queimará e consumirá os seus e as suas ervas daninhas. Sabe, irmãos, o espinheiro, ele passa a queimar tudo que está em volta. O espinheiro oferece governo sobre as demais árvores, oferecendo falsa proteção, governo por meio do medo e da ameaça. Jotão afirma que o povo rejeitou a família de Gideão. Ele rejeitou os bens que aquela família tinha dado a eles. Deus nos chama na igreja para a diversidade de dons, irmãos. Deus não nos chama na igreja para a liderança ser de um único homem, para que um único homem seja o centro da liderança na igreja. Nós não somos reis, nós já temos um rei. Você não precisa de alguém dominando sobre a vida das pessoas. Espinheiros oferecem falsas coberturas espirituais. Quantas vezes eu já vi irmãos chegarem aqui e dizer: pastor, eu saí de uma igreja que o pastor disse que se eu sair debaixo da cobertura espiritual dele, eu estou debaixo de maldição. Irmão, você está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Você não está debaixo de cobertura de homem algum, você está debaixo da cobertura do Senhor. Sabe, irmãos, devemos rejeitar toda liderança que tenta ser espinheiro, todo falso rei que quer tomar o lugar de Jesus na nossa vida. O pastor Renato Vargens, ele diz que na igreja dele tinha uma irmã que ela morava muito longe da igreja, muito longe, e chegou uma época da vida, da época que ela não tinha mais dinheiro para pagar passagem. E aí ela contou que ela disse: pastor, eu quero ficar na igreja, mas eu não tenho dinheiro para vir até aqui. Então eu estou saindo da igreja, pastor. Estou procurando uma igreja perto da minha casa. Estou procurando uma igreja bíblica. E o pastor disse para aquela irmã: se você sair da igreja, Deus vai mandar um câncer sobre você. Aqui em São Paulo tinha um pastor de uma grande igreja, que ele disse o seguinte: todo mundo que está saindo da minha igreja vai começar a morrer. Você conhece ele, mas eu não vou citar nomes. Só posso dizer uma coisa: ele morreu.
Deus que matou. Ele já era bem velhinho. Mas entenda uma coisa, irmãos. É óbvio que nós temos liderança. É óbvio que nós temos pessoas que zelam por nós, que cuidam de nós, que nós prestamos contas. Nós temos aqueles que nos pastoreiam. É óbvio que nós devemos prestar contas. É óbvio que nós devemos criar raízes. Mas jamais se coloquem debaixo do governo de espinheiro. Se alguém te ameaçou dizendo o seguinte: se você sair você morre, se você sair você está debaixo de maldição, saia, porque é seita. Corre de lá o mais rápido possível. Foge debaixo do governo do espinheiro, porque o único rei sobre a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Declara assim comigo: eu tenho um rei, eu tenho um Senhor que tem todo o governo sobre a minha vida. Eu não me colocarei debaixo de governo do espinheiro. Amém, irmãos? Terceiro, Deus não está ausente. A lei da semeadura e da colheita permanece. Talvez você fale: pastor, mas não somos a igreja da graça? Somos. Mas entenda uma coisa, irmãos. Lá no versículo 22, aleluia, abra sua boca. Diz assim, 21. Depois Jotão fugiu para Bir, onde ficou morando longe do seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava sobre Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Vou resumir para você, depois você lê o texto inteiro. Jotão fugiu, e Jotão, no final, ele disse uma profecia: vocês se levantaram contra a casa de Gideão, mas o espinheiro vai lançar fogo, e vocês mesmos serão queimados pelo espinheiro, se vocês não escolherem o caminho certo. Interessante que passaram-se 3 anos e nada aconteceu. Deve ter sido os 3 anos mais longos da vida de Jotão. Jotão deve ter pensado: Deus não está agindo nesse negócio, Deus não está fazendo algo, Deus não está agindo nos bastidores, cadê Deus? Mas, irmãos, Abimeleque, que havia tomado o poder por meio de conchavos, traições e assassinatos dos seus próprios irmãos, parece que nada estava acontecendo. Mas quando a gente olha o ímpio prosperando, quando a gente olha o ímpio fazendo atrocidades, nós olhamos e perguntamos: onde está Deus? Será que Deus não está agindo a meu favor? Mas nós lemos que após 3 anos, Deus mesmo enviou um espírito de briga, de desavença entre Abimeleque e os homens de Siquém. Eu vou ler o texto com você, e eu vou ler corrido, para no final fazer a aplicação. Diz assim, versículo 23: quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque, isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal e o derramamento de sangue deles fossem vingados em seu irmão Abimeleque, e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passavam por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-na e fizeram uma festa no templo de seu Deus, ou seja, Baal, comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Lembra? Abimeleque falava mal dos seus irmãos. Agora, alguém está falando mal da vida dele. Ele se levantou contra os seus irmãos. Agora, alguém está se levantando contra ele. Você consegue ver a mão de Deus aqui? Continuando. Então Gaal, filho de Ebed, diz: quem é Abimeleque para que o servamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul seu representante? Sirva aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sobre o meu comando, eu me livraria de Abimeleque. Ali diria: mobilize o seu exército e vem.
Quando Zebu, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Vem à noite, você e seus homens, e fica à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas suas tropas partiram de noite e prepararam emboscada perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebu: Vejo gente, vem descendo do alto das colinas. Zebu, porém, respondeu: Não, você está confundindo com sombra dos montes como homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebu: Onde está toda aquela conversa? Você que dizia que é Abimeleque, para que o sirvamos. Não são estes os homens que você ridicularizou? Vai lá e já viu gente assim, quando a pessoa não está, ela toda valendo. Fala mal da pessoa e tal. Aí quando você coloca: Não, eu não falei isso. Então Gaal conduziu para fora o cidadão de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebu expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ela e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam no campo e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar todo o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. 46. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite, ou seja, de Baal. Quando Abimeleque soube que havia se reunido, ele e todos seus homens subiram ao monte Zelmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e pôs nos ombros. Então deu essas ordens aos homens que estavam com ele: Rápido, faça o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque, empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Qual que era a profecia? O fogo do espinheiro vai queimar vocês. Toda vez que você se coloca debaixo do governo do espinheiro, é isso que acontece. Porque o espinheiro não está preocupado em servir você, em liderar você. O espinheiro está preocupado em dominar sobre a ameaça. E se ele tiver que tirar a sua vida, se ele tiver que levar você às últimas consequências, ele fará isso. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens. E sabe, irmãos, eu quero dizer para você que ainda há a lei da semeadura e da colheita. O Evangelho nos chama a uma vida de arrependimento. A graça não nos exime de viver uma vida alheia à justiça de Deus. O Evangelho exige de nós arrependimento. Não podemos viver como se Deus não estivesse agindo no nosso dia a dia, irmão. Não podemos ser injustos, falar mal do outro, prejudicar o outro e achar que Deus está alheio a isso. Ou achar que nós vamos resolver na nossa força. Se vivemos uma vida de pecado, sem arrependimento, sem confiança na obra de Cristo, iremos colher o que plantamos. Mas por outro lado, essa história também nos mostra que eu e você não precisamos disso. Jotão não precisou se levantar para fazer coisa nenhuma. Jotão esperou 3 anos. Em 3 anos ele não se levantou, ele não colocou a mão, mas ele confiou no Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque talvez você olhe, você teve alguns Abimeleques na sua vida, mas a palavra do Senhor diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem que Deus agir, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então
Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele se tiver sede, fazendo isso, você vai colocar brasas vivas sobre a cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Continue servindo os seus inimigos. Continue servindo. É isso que o Evangelho nos chama para fazer. Pastor, isso é loucura. Isso é o Evangelho. Ele não chama para você agir com tuas mãos, mas ele chama para você continuar servindo. Então o próximo versículo diz, versículo 21, acho que é o 21. Não se deixem vencer pelo, mas vence o mal com o... Quando que eu sou vencido pelo mal? Quando eu deixo que o rancor, que a ira, que a vingança entre no meu coração. E eu passo a agir pelas minhas próprias mãos. Quando eu passo a agir pelas minhas próprias mãos, eu deixei a justiça de Deus e eu passei a praticar a minha justiça. Mas quando eu digo, eu não vou agir pelas minhas próprias mãos, mas eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar servindo. Pastor, mas as pessoas continuam se levantando, continue servindo. As pessoas continuam, pastor, tendo atitude, continue servindo. Continue servindo e entrega cada dia nas mãos do Senhor. E você vai estar colocando, sabe, já pensou de braços sobre a cabeça de um sujeito? Porque às vezes nós achamos que nós vencemos, quando nós vencemos na nossa justiça. Mas o Evangelho você fez quando você continua servindo. Quando você diz, parece não ser natural, mas eu vou continuar amando você. Dá uma glória a Deus aí. A última coisa que eu quero compartilhar com você é que chega o momento do espinheiro ser consumido. Eu só quero ler o versículo 56, e aí nós vamos voltar para o 55, que diz assim: assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Mais uma vez o Senhor diz: há a lei da semeadura. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, mas nessa história eu sou. Se você tiver uma vida de arrependimento diante do Senhor, uma vida de dizer, Senhor, eu já fui Abimeleque, o Senhor mesmo colheu o que você plantou. E agora Ele te dá o que você tem te dado. Mas para isso, arrependa-se e creia no Senhor Jesus. O espinheiro então é consumido. No versículo 50 diz assim: a seguir Abimeleque, depois de matar todo mundo em Siquém, foi a Tebes, sitiou e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte. Então o espinheiro diz, agora eu vou colocar fogo em todo mundo de novo. Para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando aproximava da entrada da torre para incendiá-lo, uma mulher jogou uma pedra do moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. A palavra crânio aqui é Gólgota, lugar da morte. Então, imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não diga que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Após assassinar os habitantes de Siquém, Abimeleque então tenta conquistar Tebes. Ali uma cena acontece. Ele é atingido por uma pedra. Agora uma pergunta que eu te faço é: ele matou seus irmãos em Ofra sobre uma? Vocês não lembram? Sobre uma pedra. E agora o que o mata? Uma? Mas Abimeleque, ao estar diante da morte, irmãos, Abimeleque não está preocupado com a vida eterna. Abimeleque está preocupado com sua honra. Porque naquela época, ser morto por uma mulher era a maior desonra para um guerreiro. Quando Abimeleque, a pedra bate no seu crânio, provavelmente massa encefálica está esparramada pelo chão, e ele sabe que vai morrer, Abimeleque não diz: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu matei os meus irmãos.
Abimeleque não diz: Senhor, me perdoa, porque eu passei a adorar Baal. Senhor, me perdoa, porque eu passei a servir a outros deuses. Abimeleque não diz: Senhor, me perdoa, porque eu levantei-me como rei. A preocupação de Abimeleque é: não deixe que depois da minha morte, as pessoas digam que eu fui morto por uma mulher. Abimeleque fala de pessoas que não estão preocupados com a eternidade. Abimeleque fala de pessoas que estão preocupadas com sua honra aqui e agora. Tem pessoas que mesmo diante da morte, você apresenta o evangelho, mas eles não abrem o coração. Eu e você não sabemos, irmãos, porque a nossa vida, ela é rápida. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã o Senhor pode nos chamar. Nós estamos preocupados com a nossa vida eterna. Estamos preocupados com a consequência da nossa vida sem Deus, mas eu estou preocupado com a minha reputação. Qual foi a última vez que você parou para se preocupar com a sua vida eterna? Qual foi a última vez que, ao colocar a cabeça no travesseiro, você pensou o que te acontecerá após a sua morte? Pergunta que eu te faço é: você está preocupado com a sua vida eterna ou com a sua reputação? Você está preocupado com a sua vida eterna ou com as coisas do aqui e agora? O Senhor diz para nós devemos nos preocupar, irmãos, com a vida eterna. A Bíblia nos diz: não adianta você conquistar o mundo inteiro e você perder a sua alma. Você que está aqui nessa noite, eu e você, a nossa vida está na mão do Senhor. Talvez você fale: pastor, eu sou jovem. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá nas próximas horas. Nós queremos viver muito, mas não se preocupe com sua reputação. Se preocupe com a sua eternidade. Pergunta que eu te faço: você tem se arrependido? Ou a vida de Abimeleque reflete a sua vida? Quero concluir. A história de Abimeleque nos aponta como o ser humano insiste em procurar um rei para si, ao invés de submeter ao rei que ele já tem, que é Jesus. Há uma verdadeira batalha pelo nosso coração, irmãos. Assim como Jotão se colocou no Monte Gerizim e diz: olha, vocês têm uma escolha: seguir o espinheiro ou seguir os filhos de Gideão. Diariamente Deus grita por meio da sua palavra para que sigamos a Cristo, ao invés de falsos líderes, ao invés de falsos reis, ao invés de falsos governos espinheiros, irmãos. Eu quero dizer para você: qual rei tem governado o seu coração? Abimeleque ou Jesus? Fique de pé no seu lugar. Sabe, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia por meio daquele que se tornou rei, sendo Deus, não querendo se fazer igual a Deus, mas servindo ao outro, servindo ao próximo. Esse é o nosso modelo de rei. Esse é o nosso modelo de Senhor. E hoje nós vamos proclamar: Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. É debaixo dele, é debaixo dessa cobertura que o Senhor nos chama a colocar. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você antes de nós irmos para a ceia do Senhor. Antes de nós irmos para a ceia do Senhor, nós queremos, irmãos, sabe, nessa noite, dizer para você: você já tem um rei, você já tem um Senhor, ele se chama Jesus Cristo. É debaixo desse governo, é debaixo desse senhorio
que você é chamado a se colocar. Você é chamado para servir na igreja com seus dons. Você é chamado para ser oliveira. Você é chamado para ser a figueira. Você é chamado para ser a videira. Você não é chamado para ser um espinheiro na vida dos irmãos. Não se esqueça, há uma lei da semeadura e da colheita diante de nós. Mas Jesus na cruz do Calvário, e ao caminhar sobre o Calvário, Ele levou a coroa de espinhos, que era para ser minha e que era para ser sua. Basta uma atitude de arrependimento em nosso coração, e nós, ao invés de colhermos espinhos, colheremos dele a vida eterna. Por fim, você está preocupado com a sua reputação ou com a sua eternidade? Eu queria que você orasse ao Senhor nessa hora. Por um instante, ore ao Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração de alguma forma, se essa palavra falou contigo de algum jeito, eu queria que você orasse ao Senhor. Eu queria que você orasse ao Senhor e dissesse: Senhor, eu quero estar debaixo do teu governo. Senhor, eu quero estar debaixo do teu senhorio. Senhor, eu quero estar debaixo do governo daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, eu não quero estar debaixo do governo do espinheiro. Senhor, eu quero ser governado por Ti. Olha ao Senhor nessa hora. Oh Espírito Santo, dê uma resposta diante dessa palavra. Ainda que alguém tenha sido espinheiro na sua vida, continue amando, continue servindo. Coloque brasas sobre a sua cabeça, dizendo: Senhor, a justiça é do Senhor, a justiça vem de Ti, Pai. Aleluia. Irmãos, nós vamos participar da ceia agora. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom? Vou fazer uma bagunça santa aqui. Vocês vão participar da ceia reunidos em grupos. Então vocês vão reunir em grupo de até 5 pessoas. Pode se reunir, pode fazer o círculo aí. Enquanto os irmãos cantam, pode fazer círculo, pode fazer uma bagunça aí no prédio, não tem problema. 5 pessoas. Pode sentar junto com elas. Pode puxar as cadeiras. Pode bagunçar as cadeiras. Pode reunir. Coloque cadeiras. Pode sentar. Reúne-se com essas pessoas e senta. Sozinho nesse momento, tá bom? Ninguém fique sozinho.
Todo mundo agora, todo mundo. Depois a gente vai para outro momento. Isso. Os servos podem distribuir os elementos nos grupos. Investiu depois da vez. Chegou. Roupas novas, pois azeite da cabeça. O lugar na mesa, o meu pai. Só quero e nada mais. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, é tudo teu, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de Aleluia. Glória a Deus. Aí no grupo onde você está, nós vamos orar juntos. Vocês são oliveiras, vocês são figueiras, vocês são videiras, que foram chamados para servir. Nós não fomos chamados para domínio, nós somos chamados para servir. E aí no grupo, eu queria que vocês orassem juntos pelo elemento da ceia. Sentado mesmo. Vocês orassem juntos. Orassem uns pelos outros. Servissem uns aos outros agora. Feche os seus olhos. Talvez você teve uma semana muito difícil, mas que o óleo do azeite da oliva começa a ser derramado sobre a sua cabeça nessa hora. A doçura do figo venha sobre você nessa hora. Que nesse momento a alegria do vinho da videira venha ser derramado sobre a sua vida. Que o Senhor que traz o seu óleo, que cura, que restaura, venha nesse momento sobre você. Que nós, como família do Senhor, possamos liderar por meio do serviço. Espírito Santo, nós oramos nessa hora, Pai. Vem sobre a vida de cada um desses irmãos aqui agora. Senhor, toca sobre eles, Pai. Pai, que por meio da ceia nós viemos lembrar qual governo nós estamos debaixo. Aquele que governa servindo, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, nos livra de estar debaixo do governo do espinheiro. Senhor, nós estamos debaixo da verdadeira cobertura espiritual, que é a cobertura de Cristo, a cobertura do sangue do Cordeiro.
Senhor, passe em nosso meio agora, em cada um desses grupos agora, Senhor. Libera uma unção nova. Confiamos em Libera, Senhor, o poder do Espírito, a graça do Espírito, que no meio das lutas, que no meio das dificuldades, nós viemos reconhecer que Tu és o Rei e que Tu és o Senhor. Ainda no grupo, eu queria que você trocasse o cálice com as pessoas do grupo. Se você quiser dar um abraço nelas, falar uma oração, fazer uma oração por elas, trazer um versículo, dizer: irmão, eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir. Pois só Tu és Eu estou aqui o para Deus servir junto com você. sobre toda a terra. Ministra sobre a vida deles nessa hora. Amor, Seja um canal de Deus. a glória, Foi para isso que o Senhor nos chamou. a força, Se alguém tem sido espinheiro na sua vida, libere perdão. o poder, ao Se comprometa Rei. com o Senhor a continuar servindo. Oh Senhor, Ao traz Rei. cura no meio do Teu povo, traz restauração no meio do Teu povo. Muda a história do Teu povo, Senhor. Amor, Que a partir de hoje a história dessa igreja a glória, venha ser mudada, Pai. No antes e no depois, Senhor. e o poder ao Rei. Você que já fez isso, fique de pé no seu lugar ainda no grupo. Você que está orando, você pode continuar orando. Jesus, a força e o poder ao Rei. E o louvor ao Rei. Aleluia. Você pode abrir os elementos, tá bom? Glória a Deus. Pode abrir os elementos. Aleluia. Você conseguiu abrir aí? Você teve dificuldade como eu? Mas eu consegui, agora eu peguei o jeito. Amém, irmãos. Nós somos famílias de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11. O versículo 23 diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Ao participar da ceia, nós estamos anunciando quem é o nosso verdadeiro Rei, que é o nosso verdadeiro Senhor. Senhor, em memória de Ti, em memória daquele que esmagou o espinheiro, em memória daquele que venceu a morte,
Em memória daquele, Senhor, que entregou o seu próprio corpo e que levou uma coroa de espinhos, que era a nossa colheita, mas nos deu a vida eterna. Em memória do Senhor, nós queremos participar, queremos comer do pão, queremos tomar do cálice. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelos líderes, eu oro por cada membro. Toda divisão em nosso meio caia por terra, todo espinheiro caia por terra. Nós oramos em nome de Jesus, que nós viemos servir com óleo, viemos servir com a doçura do figo e com a alegria do vinho. Em memória do Senhor, comamos e bebamos. Você pode comer e beber dos elementos. Terceiro dia, o inferno se calou, a cruz agora está vazia. O meu bem ressuscitou, o Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? Ele está nesse lugar. Está nesse lugar. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? Aleluia. Nós queremos terminar recebendo dois irmãos como membros da nossa igreja aqui, o irmão Gessé e a irmã Rose. Bem, Rose? Acertei, né? Glória a Deus. Aleluia. Vocês puderem subir por aqui, ó. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber esses irmãos. Amém. Vamos orar por eles, declarando que eles serão como oliveira frutífera, darão frutos doces como figo, e o vinho da alegria como a videira. Glória a Deus. Esses irmãos aqui foram muito fáceis de se achegar a nós. Eles passaram, viu a placa da igreja, perguntou o dia de culto, já perguntou o dia da célula e já ficou com a gente. Parece que já está com a gente há um tempão, né? Sejam muito bem-vindos, irmãos. Estenda suas mãos para cá, nós queremos abençoá-los. Senhor, eu oro pela vida da Rose, pela vida, Senhor, do Gessé. Ó Deus, nós queremos abençoar que eles sejam frutíferos na Tua casa. Nós queremos, Pai, que eles sejam, Pai, dê muitos frutos na sua geração. Que aquilo que parecia não ter jeito, que aquilo que parecia ser o fim, seja apenas o começo de um novo tempo. Seja o começo da boa obra que o Senhor fará na vida deles. Guarda a sua casa, a sua família. Guarda os seus, Pai. Derrama graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. Que essa família seja uma grande bênção nas mãos do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje não vai dar a ler, tá bom? Levanta a sua mão direita ao alto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo
e que a comunhão do Santo Espírito seja com você. Que você seja livre de todo espinheiro e que você esteja debaixo do verdadeiro Rei dos Reis. Você é livre, livre, livre para servir a Jesus. Nenhuma maldição há sobre aqueles que estão em Cristo. Cristo é aquele que te dá a cobertura, Cristo é aquele que te governa, Cristo é aquele que é com você. Submeta o seu coração a Ele para a glória de Deus. Quarta-feira nós temos culto, irmãos, das 8 às 9. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado.